o que mais marca é o próprio cuidador, ele ficar inércio, né, naquela bolha e não saber para onde ir. Então, o papel da Brás é trazer esse cuidador para perto, ele aprender, evoluir, porque o que acontece é que quando a gente aprende, a gente evolui melhor, a gente tem mais segurança do que está fazendo. E esse é o papel da Brás, dar esse norte, essa segurança e mostrar que eles têm outras pessoas que também estão passando por a mesma situação, o mesmo dilema, ou dilemas parecidos. Ou pode ser que alguns não vão passar pelo que os outros estão passando, mas vão escutar e vão ser fonte também de espalhar para outras pessoas, um amigo, um vizinho. Olha, eu acho que o teu familiar está com demência. Eu acho que seria interessante buscar ajuda médica primeiro, um especialista para fazer uma avaliação, para ver o que está acontecendo aí nesse cérebro. Para depois, mas indicaria você frequentando o grupo da Brás, que é gratuito, né? É tudo voluntário e como ouvinte, porque isso já muda totalmente o olhar também da doença. O melhor benefício é o multidisciplinar. Né? Antigamente, que a gente fala, talvez uns 40 anos atrás, era o mito que o médico resolvia. Não, o médico não resolve tudo. Se o médico não tiver uma equipe multidisciplinar, e que vai ter terapeuta ocupacional, enfermagem, técnico de enfermagem, vai ter massagista, vai ter acupunturista, vai ter um grupo de pessoas do lado. Se não houver essa equipe multidisciplinar, você não vai fazer o melhor serviço para ele. Porque não é só dar remédio ou coisa desse tipo. O comportamento é o lidar com ele, é o mobilizar, é o colocá-lo inserido na sua família, naquele meio, e enquanto ele consegue fazer isso, ele está mais exercendo, assim, puxando alguma coisa e vai ainda dar um pouco de autonomia para ele. Se eu tenho um grupo cuidando, cada um exige um pouquinho. O médico não, vai lá 10 minutos, olhou, foi embora, e quem fica lá com todo o peso são os outros. Então ele tem que olhar isso. Um tratamento é multidisciplinar, não existe esse negócio de um só tomar conta. Claro, algumas dificuldades, porque às vezes você não tem o recurso econômico, não tem o plano que ajuda, e aí a gente fica limitado, às vezes fica por poucos. Mas assim, mesmo que seja um só em casa, ela pode aprender, ela tem condições de aprender. Hoje, quando a gente fala do grupo da Brás, são voluntários que ensinam aqueles que precisam, né? Então, você pode ir pelo Zap, pode ir na reunião presencial, ou pode, em off, tirar uma dúvida. Então, tem condições de aprender. Você pode pesquisar na internet, você pode fazer um curso de cuidador. Então, existem várias situações, mas sozinho não aconselhamos. Qual é a diferença? A maior diferença é como ele interpreta os nossos comandos, né? E como a gente tem que ter uma atenção especial e também um plano de tratamento totalmente individualizado e personalizado. Como, por exemplo, para um paciente que não é demenciado, existe muito aquela questão da fisioterapia receita de bolo, né? Por mais que eu não concorde, mas existem muito essa atuação hoje no mercado, mas para o paciente demenciado, infelizmente, nunca vai funcionar. Então, essa questão ali dessa diferença entre os dois. Então, é importante sempre ter o atendimento da fisioterapia, né, em conjunto com uma equipe multidisciplinar, porque esse paciente, ele nunca pode ser só assistido pela fisioterapia. O paciente com demência, ele já tem que ter um acompanhamento, né, de um psicólogo, de um pedagogo, né, especializado também. Todos os profissionais, eles devem ser especializados, porque isso faz totalmente a diferença ali na abordagem, né? E também esses profissionais ter essa comunicação entre eles, né? De estar sempre dando feedback, de estar comunicando um entre o outro para a gente conseguir fazer uma evolução positiva desse quadro. Então, assim, nós temos os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito, né? O lado racional, intelectual, muito concreto, matemático. E a gente tem o lado direito do cérebro que ele é muito emocional, ele é artístico, ele é criativo, né? Então, quando a gente escuta uma música, claro que envolvem outras questões também cerebrais, mas eu vou trazer principalmente esse, que quando a gente escuta a música, ela acaba conectando os dois hemisférios.
E nisso a gente ativa as amígdalas, né, cerebrais. As amígdalas cerebrais, e essas amígdalas, elas trabalham muito com a parte emocional, com a memória emocional. Então, as amígdalas, elas ficam atrás aqui do temporal, então eles conectam essas informações. Então, a música, ela tem realmente esse poder, ela conecta tanto o lado lógico, porque é uma música, a gente segue uma lógica, a gente tem os cálculos, a gente tem, né, a música, ela é números, né? Então, e conecta juntamente com a parte das emoções. Eu acho que o mais gratificante é que eu estou cuidando dela e que a minha irmã está cuidando. A gente está fazendo o melhor, assim, da gente. A gente abre mão de muitas coisas, então isso acho que é o que mais nos conforta. É mais para nós, entende? Porque assim, ela quer ir em tal lugar, vamos. Ela quer ir à missa, vamos. Ela quer fazer... Então a gente estava, quer comer tal coisa? Ótimo, vamos lá. Entende? Então a gente está atendendo às necessidades dela e cuidando dela. Isso é gratificante. E claro, óbvio que a gente faz porque a gente ama, né? E porque a gente não esquece de tudo que eles fizeram por nós, né? Então é a nossa hora de fazer por eles. Eu não gosto de pensar nisso, mas não gosto, mas sei que será algo que vai acontecer. Eu acho que é a emoção do tchau. Assim, que hoje, a cada dia, é uma despedida. A cada dia, o Apgar está diminuindo. Eu acho que para mim isso, por mais que eu saiba que a nossa vida é uma passagem, né? A gente sempre quer estar com quem a gente ama ao lado. Então, para mim, isso é difícil gerenciar. É algo que eu trabalho muito na minha cabeça. Então, cada vez que eu vou lá, oi, mãe, um beijo. Mas eu sei que, assim como meu pai, como pode acontecer com meu marido, com meu filho, comigo mesma, né? Com todos. Mas é que com ela é mais óbvio, né? Existe um diagnóstico ali. Então, eu acho que é a saudade, assim. Você tem que curtir. O cuidador, normalmente, ele tem uma sobrecarga muito grande, não só pelas questões da rotina, que é, né, bem desgastante, mas também por assumir, muitas vezes, algumas atividades que a pessoa deixou de fazer pela doença, né? Então, assim, os sintomas principais são muitos familiares, eles vêm com algumas queixas relacionadas à depressão, justamente por estarem lidando com essa questão da perda, né? A questão do isolamento social, porque fica só em função dos cuidados com a pessoa que está necessitando. Então, acho que esses são os mais evidentes, né? Geralmente, a utilização de suplementos, ele, como o nome diz, ele é complementar à alimentação. Então, a utilização dos suplementos geralmente acontece quando a gente tentou várias opções de adaptação da dieta e mesmo assim a quantidade de energia que esse indivíduo está ingerindo é insuficiente para ele manter o estado nutricional dele adequado, tanto em termos de peso como em termos de massa muscular, que muitas vezes acaba sendo até mais importante do que o próprio peso, manter musculatura para conseguir fazer as atividades do dia a dia que ele ainda consegue executar. Então, quando essa ingestão geralmente fica abaixo dos 70% da ingestão recomendada, a gente tem a orientação de você utilizar suplementos alimentares, que podem ser na forma de pó ou líquidos, com ou sem sabor, né, com sabores doces variados. Então, existem várias opções de suplementação no mercado. Para quem acabou de receber, não, mas para os seus familiares, para os seus acompanhantes, porque esse que, quando chega no consultório, normalmente já chega com a doença avançada. Ele não entende, ou se você fala para ele, não aceita.
E tem toda uma defesa em relação a isso. Então, o conselho é para a família. Eu diria que o maior para a família. Se prepare buscando conhecimento, se informando, não se estresse. Eu sempre falo assim, ó, fica tranquilo que o pior ainda não chegou. Ainda vai piorar. Porque é verdade. Comportamentos ficam diferentes, né? Agressividade, palavras que nunca falava antes, palavras baixas, algumas agressões, algumas coisas que vêm do passado, que bota para fora, que nem sempre é real, mas que acontece, né? Às vezes a sua imaginação traz coisas diferentes. Então eu diria para a família, se prepare, conheça, não se estresse, fique calmo, não queira saber tudo, você vai aprendendo aos poucos e você nunca vai saber tudo. E fique tranquilo, e tem sempre alguém do lado, tem o seu médico, arranje o seu médico de confiança para que você possa perguntar isso para ele, ou aquela vizinha que já teve algo parecido que possa te trazer informações, você pode se preparar assim, né? Aprendo, porque eu aprendo todos os dias. Que cada um é cada um, que não dá para exigir, não dá para você dar uma orientação, que o óbvio para mim, eu acho que falando muito sucinto, que o óbvio para mim não é o óbvio para quem está escutando. Isso é fato. Mas é óbvio que assim, não, gente, não é óbvio. Em todos os aspectos, do cuidado ali com o idoso, de fazer a higiene, da alimentação, né? Da importância de estar fazendo terapias, não só a terapia medicamentosa. Tem gente que acha que não precisa, é óbvio que não precisa. Tem gente que precisa dessa orientação. Saber que a qualidade de vida de quem convive e está com a doença é uma associação de várias terapias. Então, acho que busque ajuda em associações, busque ajuda com terapia, chore, permita-se chorar, permita-se dizer, não, eu não consigo. Eu acho que isso é fundamental, essa humildade, deixar o ego de lado. Não tem nenhum problema a gente não saber das coisas, né? Acho que tem que procurar ajuda. Porque ninguém vai dar conta sozinho. Ninguém. Realmente. A gente dá essa ajuda mútua, né? Mas isso em nível de grupo de apoio, tá? E tem nível estadual. O estadual, ele recebe, no nível nacional, orientações do tipo Mês Mundial da Conscientização da Doença de Alzheimer, que é no dia 21 de setembro. É todo passado, tipo um cronograma, um perfil daquela temática que vai ser trabalhado em todos os grupos de apoio, né? Esse ano foi a Alzheimer é hora de agir. Sobre os mitos, os tabus que tem na sociedade, o que tá sendo pauta nesse momento. E aí a Brás, todos os grupos de apoio e todas as regionais se engajam em ações sociais, né, todos os voluntários, para levar essa temática para todas as frentes. E esse é o papel da Brás, tá? Atualmente, esse é o papel. Tem grupos de acolhimento, né, que a gente faz, dessa escuta para as famílias, de dar essa escuta individual. Também tem as palestras que são feitas e também de mostrar recursos. Olha, está precisando de alguma coisa no serviço da saúde, o que pode ser? Eu não tenho condição privado, mas eu posso buscar recurso na rede pública. O que tem de profissional? Quais são as limitações também no serviço público que não tem para pessoa com Alzheimer? Então a Brás tem esse intuito de busca também de saúde públicas para essas pessoas também, porque não só orientar, mas buscar direitos também para as pessoas com demência também, que esse é o papel da Brás, sempre foi, né, nesses praticamente 32 anos de existência na Brás,
no Brasil. Em Santa Catarina, em Joinville, a gente já tem 20 anos. Então, ele é um jovem senhor, vamos dizer assim, né? E a história da Brás de Joinville, ela começou de forma muito singela. Foi um médico geriatra, o Dr. Ercílio Reupner Jr., ele tinha conversado com uma enfermeira em Florianópolis, né, que já tinha o grupo de apoio em Florianópolis, e ela falou: não, Ercílio, você tem que abrir o grupo da Brás em Joinville. Ah, mas onde e tal? E foi feito no Hospital São José, ali. E foi feita uma salinha e as famílias iam lá para conversar, para buscar orientação, e tinha outros profissionais voluntários que queriam fazer. E ali foi feito, né, alguns anos ali, e depois foi se deslocar a Brás, né, porque o espaço do São José, vocês sabem, né, precisa ter vaga porque a demanda é grande, e não tinha espaço ali para a Brás ficar, né, e a Brás teve que ir para o Bom Jesus. E ali foram anos também no Bom Jesus que passamos, foi uma experiência muito acolhedora também, onde tinha palestras, né, que a gente fazia ali para orientar também as famílias. E todo mundo sai aprendendo. Quem já está mais tempo, quem já está iniciando. Às vezes as famílias entram na Brás no primeiro momento, elas olham, escutam um depoimento de algum familiar que está numa fase intermediária ou mais avançada, e elas pensam: ah, não, eu não venho mais aqui, porque isso não vai acontecer com a minha mãe. Né? Isso não vai acontecer com meu pai. Não, na minha família isso não vai, é como uma injeção. Só que aí a gente vê que há um processo de aceitação da doença também. Aceitação que a gente está falando de uma doença neurodegenerativa progressiva, que não tem volta. O que tem é qualidade de vida, recursos para favorecer para que esse indivíduo e essa família consigam desempenhar melhor esse transpassar da vida, que é fundamental. Se você tiver profissionais engajados, você não vê tanta essa passada tão sofrida. Você vê que você não está sozinho, que os recursos estão ali para ser ofertados, né? E ter essa sensibilidade. Hoje a gente vê que os profissionais que trabalham com esse serviço, com esse ser humano, né, com a doença de Alzheimer e outras demências similares, são profissionais sensibilizados, engajados, que têm um olhar mais humanizado, que não olha só o demente, que olha também o cuidador, que olha o contexto dessa família que precisa de uma atenção, né? Então, isso que é fundamental no grupo de apoio. E de lá, do Bom Jesus, a gente foi para a Sociedade Joinvilense de Medicina também, né, em parceria dos médicos ali, a gente teve essa parceria ali, e até hoje estamos ali, né, fazendo todos esses encontros. Os encontros acontecem sempre na segunda semana do mês, nas segundas-feiras, às 19h30, na Sociedade Joinvilense de Medicina, algo bem próximo do batalhão ali, né? Então dá para todo mundo, é gratuito, tá? As palestras, a escuta também ali, e quem tá como voluntário é free. Todo mundo acaba aprendendo junto e evolui. A gente tem a Crenilda, que ela é secretária da Brás, ela já está praticamente desde o início da Brás, praticamente. Ela foi como ouvinte da Brás, por causa ela era coordenadora de um grupo de apoio da terceira idade. E ela falou: imagina, isso nunca vai acontecer comigo. E hoje ela já está, eu acho que, olha, você está beirando os 20 anos ali da Brás, é quase ali, né? Mas ela foi e depois ela descobriu que a mãe dela estava com demência. A sogra, melhor, foi a sogra, e depois, tempo para cá, a mãe dela teve demência. Então, assim,
os voluntários, eles vão entrando dentro da Brás e também vão vendo que há uma deficiência também de serviços voluntários nessa papel de escuta, de recursos, de orientação, para favorecer uma classe, né? Então, hoje é uma extensão só de uma palestra, mas sim de um acolhimento também para as pessoas, né? Isso é muito gratificante, fazer tudo isso.